Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Uma homenagem da CBN Ponta Grossa. Bem-vindo ao podcast Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Eu, Ricardo Silveira e Júlio César Gonçalves te convidamos a fazer uma viagem no tempo em uma das maiores paixões dos pontagrossenses, o Operário Ferroviário. Chicão e Bruno Batata, ex-jogadores do clube e ídolos da torcida, são os nossos convidados. Júlio, seja bem-vindo, faça as honras de receber os nossos convidados. Muito obrigado, Ricardo Silveira. Minha saudação sempre ao ouvinte torcedor inteligente da CBN, que eu menciono todos os dias. E uma grande honra, né? Falar da história do nosso Operário Ferroviário. Com mais de 100 anos de uma história, em alguns momentos, muito difícil, e numa história recentemente, né? Muito, eu diria, positiva, e um operário que está num crescente muito grande. É nós que somos pontagrossenses, nós que acompanhamos o Operário há tanto tempo, né? Eu tive a honra de, por 2 anos, numa parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa, trabalhar no Operário Ferroviário também. Tive a oportunidade de tentar ser um jogador do Operário. Na época, optei pelo Exército Brasileiro, mas tenho um carinho enorme pelo Operário Ferroviário e digo novamente, é uma honra muito grande receber meu grande amigo Nelson Semensati Filho, o grande Chicão, dos jogadores que mais atuou pelo Operário Ferroviário na história, e um atleta que também considero um grande amigo e que fez um dos gols mais importantes da história do nosso Operário Ferroviário, o grande jogador Bruno Fressato, que é o Bruno Batata. Uma honra enorme. Começo por você, Chicão. Bem-vindo à nossa CBN e desde já nosso agradecimento por tudo que você fez. E hoje, torcedor inconteste do Operário, sempre presente na Vila com o nosso fantasma. Bem-vindo, amigo. Valeu, obrigado. Boa tarde, primeiramente, Júlio, Ricardo, ao Batata também, né? É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço já pelo convite, né? Para a gente estar falando aqui das coisas do nosso Operário, que representa muito bem a cidade de Ponta Grossa. Bruno Batata, bem-vindo. Agora dirigente do Operário Ferroviário também, e quero reiterar mais uma vez. Em 2018 nós estávamos com a CBN em Cuiabá, quando você fez, sem dúvida alguma, um dos gols mais importantes da história do Operário Ferroviário. Muito obrigado pela gentileza, seja muito bem-vindo à CBN, Bruno. Obrigado, Júlio, boa tarde, Ricardo, Chicão. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelo respeito sempre. É um privilégio, cara, é um privilégio ter feito parte da história recente do clube como atleta, agora em uma nova função. Mas o entusiasmo, a paixão, o respeito por esse clube centenário, ele continua intacto, né? Prazer também estar com o Chicão aqui. A gente só está aqui muito por causa desses caras, assim, do Chicão, aqueles que começaram esse trabalho. E hoje eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa história, desse clube. Um clube de inclusão, um clube que eu e minha família somos apaixonados. Meu filho frequenta o Germano, então me sinto muito agraciado de fazer parte dessa história. Perfeitamente. Claro, Ricardo Silveira, bola contigo também, quando você quiser, amigo. Chicão, a tua história no Operário Ferroviário, nós estamos falando de uma situação de história, digo de novo, era um período que vocês amavam jogar futebol, profissionais de futebol, mas era um período um tanto quanto difícil, né? Conta pra nós, por favor, amigo. São tempos diferentes, né? Hoje acho que o Operário se encontra muito melhor estruturado, né? Questão de condições de trabalho, questão financeira. E na nossa época era mais difícil, a questão financeira principalmente, né? Se você olhar a camisa do Operário que eu tenho inclusive guardado em casa, a gente tinha um patrocínio no peito só. Não sei se você lembra, Vosgrau. Lembro. Então a gente dependia muito da questão de, naquela época era permitido o apoio da prefeitura, hoje em dia já é muito mais difícil, né? Mas fica marcado para mim, foi um prazer, foi o primeiro clube que eu saí emprestado na minha carreira, que eu comecei no Colorado, em Curitiba. Eu vim emprestado pro Operário, estreiei num 12 de junho de 88, estava no banco de reserva, um jogo Operário Foz do Iguaçu, e no intervalo da partida, nosso querido e falecido já, né, seu José Amado Calazans, me colocou no intervalo da partida e eu acabei no finalzinho do jogo fazendo o gol da vitória, né? Ficou marcado para mim, Dia dos Namorados, um 12 de junho, e ali começou a minha história dentro do Operário, né?
foram 123 jogos oficiais, contando aí as partidas amistosas, tenho 152 jogos. Eu acho que já até, alguns acho que até já passaram, né? Mas na minha época não tinha muitos campeonatos também, né? Era o Paranaense, e quando classificava para a Série B, Série C do Brasileiro. Então a questão de calendário também, em comparação a hoje, era muito menos jogos. Mas, para mim, foi um prazer. Ali começou a minha história aqui dentro do clube. Eu joguei em alguns clubes do futebol brasileiro, mas o que mais me marcou mesmo na carreira foi vestir a camisa do Operário. Tanto que você se estabeleceu aqui como um morador de Ponta Grossa também, né, Chicão? Isso, aliás, acontece bastante com atletas do Operário Ferroviário. Modestamente, significa que a nossa cidade é muito boa, né? Eu me senti muito bem acolhido, né? Quando eu vim para cá emprestado, aí acabei me estabelecendo na cidade, casei, né? E meus 3 filhos, 2 filhas e o meu menino são nascidos aqui em Ponta Grossa. E, como eu disse, me senti muito bem acolhido. Estamos aí já há 38 anos na cidade. Eu sou lá do interior do Paraná, mas já me sinto um pontagrossense também. Você, Bruno, como é que é a tua trajetória no futebol, né, até chegar no Operário Ferroviário, né? Um momento bastante importante na tua carreira, né? Verdade, Ricardo. Eu sou natural de Curitiba, né, aqui do lado. Fiz minha categoria de base toda no Curitiba. Me profissionalizei em 2004 com o professor Antônio Lopes. E eu costumo brincar que eu só passava por Ponta Grossa pela estrada, né? Então, do Curitiba eu fui pro Cianorte, aí fiquei bastante tempo no J. Malucelli na capital também, mas joguei no Londrina, joguei no Maringá. Então, joguei muito contra o Operário, né? E sei da dificuldade que era jogar principalmente aqui no Germano Krieg. Só que eu só passava pela estrada, né? E quis o destino, e acredito que tudo tem um propósito, que seria meu último clube, né? Da minha carreira. Eu não imaginava que seria o último clube. E ficou reservado assim um momento muito especial, né? Porque eu participar de um momento onde o Operário ele vinha numa crescente, né? De conquistas, de acessos. Teve o título paranense em 2015, aí teve o descenso, e aí teve a Série D. E eu chego no primeiro jogo do segundo turno da Série C. Chego num clube já com uma boa estrutura. Não a que tem hoje, mas já era uma boa estrutura, um time muito bem organizado pelo Gersinho, e eu também vinha num momento muito bom na minha carreira, fazendo gols lá no Maringá, e cheguei totalmente à vontade para jogar, já cheguei como titular. Acho que o Schumacher na época estava com um problema de lesão, e aí, graças a Deus, a gente conquistou, né, aquele acesso para a Série B. O título, obviamente que o gol fica marcado, mas não é falsa humildade. Se não fosse eu, poderia ser qualquer outro, e o título ele tem a mesma importância. É óbvio que fica legal pro meu filho, né? Que fala que o pai fez o gol do título e comenta com os amigos. Isso é gratificante, mas foi um trabalho muito bem feito por aquele grupo, assim, que realmente tinha a alma do Operário, assim como na geração do Chicão. E eu me sinto muito privilegiado de ter conquistado assim nessa recente história vitoriosa do Operário. Aliás, eu estava presente, digo de novo, naquele jogo, e temos que reconhecer ele com muita gratidão. Que partida que fez o goleiraço do Operário naquele jogo contra o Cuiabá, hein? Que tal, Bruno? Júlio, eu até brinquei com ele depois do jogo. Falei, geralmente ficam falando muito no cara que fez o gol do título. Meu grande amigo Simão. Ele me ofuscou naquela partida, naquela noite lá, porque depois do jogo só se falava, e justamente, né, só se falava nas defesas dele, né? Realmente estava não aquele jogo, mas o Simão é um baita goleiro, sempre foi. Sim. Passava muita confiança, né, em todos os sentidos, e estava numa noite iluminada, né? O adversário naquele dia ele foi superior a nós, mas era um time muito aguerrido, o Operário, né? Sempre foi, né? Sempre teve essa identidade, né? Coisa que hoje a gente acredito que resgatou, né? Essa identidade, um clube, um time intenso, que compete o jogo inteiro. Eu joguei muito contra o Operário, então quando eu vim jogar com o Operário, eu já, lá vem aqueles caras chatos, aqueles caras que marcam, que não desistem. Essa era a marca, sempre foi a marca do Operário. Aí a gente acredito que a gente resgatou um pouco isso, né? E essa geração, esse time de 2018 tinha muito disso, né? Então foi um título com méritos, um título que marcou na história do clube, da cidade, de Ponta Grossa, e todos aqueles que fizeram parte daquele processo ali se sentem muito realizados por isso. Chico, você viveu num período bem interessante, né, da história do Operário, porque hoje, claro, as atenções são para Campeonato Brasileiro, a expectativa é chegar novamente à Série B,
Mas a tua geração é de uma época onde o campeonato estadual era muito forte, não é? Não era o mesmo número de jogos, mas o campeonato paranaense tinha uma grande força na capital e no interior. Conta pra gente como é que era participar desse momento. Então, quando eu cheguei aqui, o time estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense. E se eu me recordo bem, a gente não conseguiu acesso. E depois eu fui emprestado lá para Santa Catarina e eles conseguiram aqui, através da federação, não sei como, conseguiram participar do campeonato Exatamente isso, paranaense lembrou do ano muito bem. de 89. Aí eu tinha saído, depois eu voltei, né? E participei do Campeonato Paranaense da primeira divisão já no ano de 1989. Era um campeonato bastante, realmente, assim, a briga era muito grande, Ricardo, né, para nós ponderarmos para o torcedor ouvinte inteligente da CBN. Não que hoje não seja, mas é que hoje a questão técnica, a questão física, ela é muito diferenciada hoje, né? A preparação física é fundamental. Eu lembro que na época do Chicão, por exemplo, teve o preparador físico dele que foi meu professor na Faculdade de Educação Física. Jesus Cristo, e que os faziam com esses atletas. Eu jurei só de pensar no nome dele. Aliás, meu professor, um abraço a ele, sempre que nós podemos, nós conversamos, né? Mas, Bruno Batata, você não foi preparado desta forma. Você já esteve num nível onde, com todo respeito, os profissionais de educação física, eles têm um critério melhor para preparar vocês, porque estouravam os joelhos, estouravam mesmo, e a situação médica era um tanto quanto bastante complicada. Mas estamos falando de história, Chicão. A tua história como operário ferroviário, sinceramente, e pela nossa amizade eu posso te falar desta maneira, você sempre teve a cara do operário ferroviário. Tanto que você é muito respeitado até hoje pelos torcedores que lembram de você, um excelente volante do Operário Ferroviário. Aliás, teve um gol que você fez contra um timaço que veio jogar contra o Operário aqui, quase que do meio de campo, e nós estávamos lá torcendo por vocês. Ou seja, a tua história no Operário Ferroviário, digo de novo, é muito a cara do Operário, se você me permite falar dessa maneira, Chicão. Fico até meio sem jeito com esses elogios, né? Mas você é um cara muito sincero. E eu agradeço aqui mais uma vez estar aqui falando de futebol contigo, sempre está me convidando para participar, né? E foi uma honra ter vestido a camisa do Operário. Você acabou de falar agora a questão física, né? Os treinamentos nossos era tipo, segunda-feira caminhada, todo mundo junto. Às 5 da manhã. Fazenda Modelo, 12 quilômetros. Então, hoje, pelo pouco que eu acompanho, é mais por posição. Você não faz a parte física no chão, como se dizia, né? Sim. Então, o impacto é muito menor. Exatamente. Então, hoje as condições de trabalho são muito melhores. Mas são épocas, né? A evolução do futebol, eu não me arrependo de nada. Se pudesse passar por tudo novamente, passaria com o maior prazer. E uma época, né, Chicão, onde a possibilidade, né, a probabilidade do atleta ter uma identificação cada vez mais forte com o clube era enorme, não é? Não tinha mundo árabe, futebol chinês para chegar com proposta e levar os atletas. Né? Poderiam ter uma sequência dentro do clube, né? É verdade, E como o Júlio falou, a questão do campeonato, né? Tinha época que tinha 20 times na primeira divisão. Então você jogar em Bandeirantes com 40 graus, Matsubara, o próprio Grêmio de Maringá, Pucarana. Então o campeonato era mais longo. Equiparado como os de hoje, né? Sim. Mas assim, passou, eu acho que para mim foi um prazer enorme ter vestido a camisa do Operário. Como eu disse, joguei em alguns clubes aí, mas me marcou mesmo na minha carreira. Todo mundo me conhece pelo Operário, Chicão, que jogou no Operário. Mas que também trabalhou na comissão técnica do Operário, que eu me recordo disso. Eu tive 2 passagens lá no profissional em 2004 e 2007, e na categoria de base em 2014 e 2015, né? Hoje eu trabalho lá no América, e a gente fez uma parceria com o Pontarolo, né? E ele cedeu a vaga e a gente correu atrás. Foi realmente minha última participação em equipes profissionais. Perfeitamente. Bruno Batata, em se tratando da história do Operário Ferroviário, no Coritiba, que formou você como atleta profissional, eu nunca vou esquecer, e nenhum de nós operarianos vamos esquecer o ano de 2015. 2-0 para o Operário aqui,
E lá em Curitiba, um 3-0 para o Operário. E exatamente ao lado de onde nós estávamos transmitindo, estava um jogadorzinho do Curitiba, que eu não sei se você conhece, o tal do Alex. Jogava muita bola, craque extraordinário, fantástico. Aliás, uma pessoa muito boa de se conversar com ele. Quando o Operário fez o terceiro gol, se eu não me engano, com o Juba, outro fera da bola, ele levantou e começou a aplaudir o Operário em pé. E os torcedores do Curitiba levantaram. Eu me emociono até hoje. Eu estava na torcida, eu estava lá. Torço pelo Operário Ferroviário. Sou um profissional de imprensa, um jornalista esportivo, mas que torço pelo Operário. E o Alex levantou e começou a aplaudir o Operário, porque o Operário deu um show de bola no Curitiba naquele jogo. E foram 2 partidas, 5-0 para o Operário Ferroviário, na primeira conquista do Fantasma, estamos falando de história, no Campeonato Paranaense. Eu nesse ano estava no J. Malucelli. Nós perdemos no mata-mata pro Foz, que o Operário aí eliminou. Foi o Foz, acho que o Operário eliminou antes de... Eu lembro que eliminou o Paraná Clube, acho que eliminou o Foz e aí foi pra final com o Curitiba. Foi mais ou menos isso, né? E eu acompanhei os 2 jogos, eu assisti os 2 jogos. O Operário foi amplamente superior. E para quem... Eu sou natural de Curitiba, sou do estado, joguei minha carreira praticamente inteira aqui no estado, saí poucas vezes. Então, um clube centenário como o Operário precisava de um título desse, assim, né? Então, marcou a cidade, marcou o estado. Então, mesmo quem não torce para o Operário, por exemplo, que é de Curitiba, ficou feliz porque um clube centenário, um clube que todo mundo gosta, assim, pela história, né? E precisava de um título como esse, né? Então, hoje aí a gente conversa com o Peixotão, os caras que participaram desse título. Aliás, eles falam ainda aqui, né? Emocionados ainda, né? Sim. Porque marcou na carreira deles, marcou na história do clube, de Ponta Grossa. Acredito que o Chicão, ficou extremamente feliz, emocionado também com o título que ele também tentou, né? Então, o título é o auge, é tão difícil ser campeão, cara. Tão difícil, né? Tem jogador que passa uma carreira inteira, jogador de qualidade, e não consegue ser campeão, porque é difícil ser campeão. Ainda mais no nível, né, no Campeonato Paranaense, que tem Curitiba, que tem Atlético. Sim. Então, realmente marcou a história e aqueles que participaram ali podem se orgulhar aí pro resto da vida, porque foi realmente emocionante. E essa do Alex foi demais. A hora que ele levantou e aplaudiu o Operário, 3-0, e cara, um taco o Operário deu no Curitiba, e os torcedores do Curitiba, respeitando o craque, né, o ídolo, levantaram também e aplaudiram o Operário. Realmente foi uma data impressionantemente qualificada para o Operário Ferroviário. Mas estamos falando de história, Ricardo Silveira, e vamos falar da história de agora. Um Operário Ferroviário nesta temporada, Bruno, que a todo tempo eu pondero como comentarista também aqui da CBN, assim como o Ricardo Silveira, eu vejo honestidade, eu vejo critério. Já mencionei você aqui como gerente de futebol do Operário, a tua posição, função e a do senhor Júnior, que é o diretor, é muito fundamental, né? Porque vocês são como se fossem uns para-raios. De cima, direção do clube, e não é que seja menor, mas de baixo, jogadores, comissão técnica. E o trabalho do Operário Ferroviário nesta temporada é muito criterioso. Júlio, primeiro eu agradeço o reconhecimento, né? Você que também vive ali o clube, né? Sabe o dia a dia. Nunca é fácil uma reformulação como foi feita, né? Infelizmente, com o descenso ano passado, uma limpa, como precisava fazer essa reestruturação. Vamos fazer uma limpa. Precisava, né? Precisava. A minha função ali é mais ser um facilitador, né? Para a comissão técnica, para os atletas, pelo fato de eu ter jogado ali, ter participado, né, dessa história vitoriosa recente do clube. Sim. O que foi unânime assim o ano passado, né? É que o clube perdeu um pouco da identidade, né? Perdeu um pouco daquela alma operariana. Eu costumava dizer, eu estava na base, né? Mas a gente acompanhava o dia a dia dos jogos. Eu assisti um jogo do Operário e falei, parece um amistoso, né? O Operário perdeu aquele negócio de com 10, 15 minutos agredir o adversário, pressionar, sufocar, usar o Germano ao nosso favor. Então a primeira coisa que eu conversei com o Guanais foi nesse sentido. Falei, cara, a gente precisa resgatar essa identidade do clube, né? Só que casou muito bem com a filosofia do treinador, né? Que é um cara todo extremamente agressivo, que gosta de pressão. Aliás, o tema dele é pressão e posse, né? Você pressionar justamente para ter a posse, para ter a bola. Intensidade inegociável. Inegociável. Isso aí ele sempre frisa, né? Um campeonato extremamente difícil, esse da Série C, com clubes investindo, assim, por exemplo, a gente foi campeão em 2018, mas não investia nem 20% do que os clubes desse ano estão investindo, né? Então você vê a América de Natal rebaixado com folha de mais de 1 milhão, Remo não classificando com folha de mais de 1 milhão, e todos os clubes, né? A maioria dos clubes grandes investiram bastante, né? E a gente foi muito feliz, né? E eu dou mais os méritos para o Júnior, sabe? Porque o Júnior, desde a nossa queda ano passado, quando
o Matheus Costa acabou saindo e ele definiu trazer o Guanais, e só depois eu fui convidado para exercer essa função, eles já começaram lá, já um ano passado, a já formular esse elenco, né? E qual que foi a estratégia utilizada? Trazer alguns atletas que já conheciam o Guanais, porque não é algo simples trabalhar dentro da metodologia do Guanais. Então a gente precisava de alguns jogadores chaves que já tinham trabalhado com ele, para aí sim aqueles que porventura estivessem chegando assimilar mais rápido, porque a gente não tinha muito tempo, né? O Paranaense já estava começando. E você conhece bem, né, Júlia? Assim, nós somos uma cidade de Ponta Grossa, torcedores que somos exigentes. Então não dava tempo de preparar no Paranaense para depois. Não, no Paranaense a gente já queria chegar para ganhar. Mas teve uma muito boa performance no Paranaense. Muito boa, muito boa. Acima da expectativa pelo tempo de trabalho, né? Mas a gente tem um doido lá, né, cara? Ele chegou no primeiro dia e falou que queria ser campeão paranaense. Não, quero ser campeão, quero ser campeão. E dava para ser campeão paranaense, né? A gente ficou muito próximo de chegar à final, né? Mas um campeonato extremamente difícil, que começou natural. Era natural, todo clube passa por oscilação. A gente vê o São Bernardo aí, começou 4, 5 vitórias, líder disparado, daqui a pouco ficou 10 jogos sem ganhar e agora retomou. É um campeonato extremamente equilibrado e a gente sabe disso, né? A gente confia muito na força do Germano, muito na força. Não só pelos números, mas a retrospectiva do Operário sempre foi no Germano ser uma equipe muito forte, o Chicão sabe disso. Saber até do Chicão a respeito dessa questão de etapas, né? A gente vive no Brasil onde o imediatismo ele é algo extremo, né? Ele acaba prejudicando, né? Essa é a formatação de uma equipe, não é? E até mesmo, né, Chicão, na questão da base, né? Aqueles jogadores com potencial de trazer frutos financeiros e técnicos para o clube no futuro, tem essa sua trajetória prejudicada. Será que a gente está próximo de mudar essa realidade do futebol brasileiro ou é algo pouco provável, hein, Chicão? Então, como o Bruno disse aí da questão da campanha do Operário, né? Começou bem, deu uma alavancada, depois deu uma caída. E, na minha opinião, agora, nesse momento, entra muita questão psicológica do jogador, né? A questão, como você disse, né? Eles queriam que o jogo fosse amanhã. Então entra o lado psicológico, porque vem de uma derrota e eu acho que agora é importante ganhar em casa. Eu acho que se ganhar as 3 partidas em casa, eu acho que está com a mão no acesso, né? Também vejo dessa forma. E aí a questão psicológica do atleta, porque você vem de uma derrota, né? Você entrar e fazer uma vitória ao natural é uma coisa, você entrar com a obrigação de conseguir o resultado é um pouco diferente. Mas aí entra a questão psicológica do atleta. Tem toda uma semana para se preparar e para conseguir a vitória. Cabe a nós aqui torcer para que essa vitória venha, essas 3 vitórias no caso aí em casa, para poder a gente voltar à Série B o ano que vem. E vocês dois já passaram por várias situações dessas, né? De semanas onde o jogo era altamente decisivo. Começo por você, Bruno. Como é que a tua semana como jogador profissional e agora também como gerente do Operário? Você não fica tranquilinho, não. É evidente, né? E como é que é a semana de vocês no descanso, contato com a família, né? Vocês têm esposa, têm filhos e etc. Como é que é esta situação? E os dias parece que tem 55 horas, né? Demora para passar. E vocês, atletas profissionais, prefeririam jogar 2 dias depois. E como é que está essa semana do Operário Ferroviário, principalmente na conversa de Bruno Batata, de professor Guanais, outros profissionais de comissão técnica, o próprio senhor Júnior, com os jogadores do Operário Ferroviário? Júlio, enquanto atleta, eu costumo dizer que é mais difícil porque você está na linha de frente, né? Afinal, você que tem que resolver o problema, né? A gente ali está nos bastidores, tentando resolver os problemas externos para que eles tenham tranquilidade dentro de campo, poderem resolver os nossos problemas, né? Então, enquanto atleta, era uma semana difícil, não só porque ter que ganhar, mas todo jogo decisivo gera ansiedade, o cara não se alimenta bem, um dia antes do jogo ele dorme mal. Eu digo por mim, né? Ficava ansioso, ia no banheiro muitas vezes, tinha tudo um ritual assim. Mas era isso que movia a gente também, né, Chicão? O dia que a gente perder isso é porque tá na hora de parar. Aí tem que parar. Exatamente. Então é isso que nos move também, né? O medo faz parte, né? Acredito que o medo tem um lado bom também. Você tem receio, você fica mais em estado de alerta. Então, tudo isso enquanto atleta
contribuía para a gente performar. Desse lado de cá, obviamente que eu fico ansioso, mas tem que ter a cabeça fria, né, cara? Ontem já tive uma conversa com muitos atletas que eu considero peças-chaves ali, e a gente está muito bem alinhado, que realmente foi um jogo atípico, que a gente tem a oportunidade de retomar já no final de semana. Esse grupo é muito consciente, cara. É um grupo muito consciente de trabalhadores. Eu falo porque eu vejo todos os treinos, eu tô ali no dia a dia, não é papo furado. E no Operário não pode ser diferente, e eu tô nessa função justamente por isso, para passar para esses atletas o que é jogar no Operário, e isso eu fiz desde o primeiro dia. Então é um grupo muito bom de trabalho e tenho certeza que vai dar a resposta já no domingo. Você era um líder, Chicão. Como é que era a tua semana próximo de um jogo tão decisivo? Acho que não é diferente, né, do que o Bruno falou aí, mas a gente ficava muito eufórico, ainda mais que nem a semana você joga num domingo e ter a semana toda para poder trabalhar esperando o próximo compromisso, né? Então, eu acho que aquele atleta que tem compromisso e tem a responsabilidade com o resultado, logicamente que vai se sentir pressionado, entre aspas, porque é uma obrigação ganhar para poder voltar a brigar pela vaga, né? Do acesso. Mas hoje em dia tem toda uma questão psicológica também, né? Não sei se o Operário tem, mas tem psicólogos que trabalham. O próprio Bruno falou agora que está fazendo esse trabalho, um trabalho muito importante, que é um cara que já passou por isso que eles estão passando, né? E é muito legal esse trabalho, parabéns pelo seu trabalho, e vamos torcer para que eles possam assimilar tudo que o pessoal está passando para eles, que eles possam ter uma boa semana aí de trabalho, de preparação. Saber aqui do Bruno, tua relação com os atletas no dia a dia, Bruno, porque você vivenciou muitos anos como atleta profissional, a tua abordagem com o jogador para fazer uma determinada cobrança, uma observação, ela vai muito naquela linha, vou tratar o jogador como eu gostaria de ser tratado, ou como eu fui tratado muitas vezes e conseguir corresponder lá na frente? Passa por aí, Ricardo. Ali tem uma... Eu me sinto muito confortável porque tem atletas ali que eu joguei junto, né? Então, mais do que eu falar foram minhas atitudes enquanto atleta, né? Porque mesmo no Operário, eu fui titular absoluto, eu fui reserva e muitas vezes não fui nem relacionado, né? Na Série B, por exemplo, em 2019, eu passei muitos jogos sem ser relacionado. E o meu profissionalismo, a minha maneira de trabalhar, de treinar, sempre foi a mesma. Então, muitos atletas ali conhecem esse meu perfil. E isso que não é que eu cobro, porque esse grupo é muito bom, né? Mas é isso que eu falo, esteja preparado para todos os momentos. A gente teve exemplo, por exemplo, do Marcinho. O Marcinho é um atleta que estava sem minutagem na Série C. E entrou no último jogo, entrou muito bem. Porque trabalha e estava preparado para aquela oportunidade. Pedrinho, recentemente. Pedrinho, da mesma maneira. Jogo, então, assim, o que a gente fala para os atletas precisa fazer sentido, assim, sabe, Ricardo? Por isso que eu creio que na minha função não é só você ter jogado bola, não é só isso. Mas o fato de você ter sido um atleta, ter convivido no vestiário, o jogador, você passa a credibilidade pro jogador. O jogador sabe o que você fala porque você passou por aquilo ali, né? Sim. Então não é conversa fiada, não é... então é muito nessa transparência, assim, nessa sinceridade com o atleta. E os atletas... Só que o perfil também dos atletas mudou muito, né, Chicão? Hoje em dia os atletas são muito mais responsáveis, muito mais profissionais. Sabe que depende do instrumento ali para trabalhar. Então hoje a gente... Os boleirão, como a gente chamava antigamente, eles estão saindo porque não tem mais espaço. O cara não foi extremamente profissional, ainda mais com a metodologia do Guanais, que todo dia é um caos, o treino é um caos, é uma loucura. Se o cara não estiver bem, se não descansar bem, não vai aguentar. Então ele sempre tem que estar em estado de alerta, e aí facilita o meu trabalho, né? Porque não tem muito conflito para resolver, pelo menos nesse grupo, né? Aliás, aproveitando essa tua ponderação, Bruno, o que eu observo claramente, e eu digo sempre aqui na CBN, não tem uma procuração para defender o professor Guanais e a comissão técnica do Operário Ferroviário. Mas aquilo que nós observamos é um respeito enorme pelos atletas, o que infelizmente na temporada passada nem sempre aconteceu. E isto destrói com o tal do vestiário. Vocês dois frequentaram vestiários muito boa parte da vida de vocês. O respeito que o professor Guanais, que é quem comanda a comissão técnica, tem com os jogadores, para mim, é muito evidenciado. E isto vai para dentro do campo. Uma outra coisa que eu observo no Operário é a seriedade e a veracidade dos fatos do professor Guanais nas entrevistas coletivas.
No ano passado, e com todo respeito ao Operário Ferroviário, tinha treinador que dava entrevista coletiva que eu pensava, nossa, eu não comentei esse jogo. Não é esse jogo que eu comentei aqui na CBN. Hoje não. O professor Guanais foi muito claro na partida do Operário Ferroviário contra o São Bernardo. Nós começamos bem a partida, nós fizemos um gol e nós apagamos. Palavras dele na entrevista coletiva pós-jogo. Depois fizemos um segundo tempo mais equilibrado, mas muito abaixo do que nós podemos. Esta veracidade de um treinador, de um comandante de comissão técnica, é muito fundamental. E uma outra questão, que foi uma verdade inconteste, que o diretor Álvaro Góes falou no ano passado. Precisamos fazer uma limpa. E foi feita no Operário Ferroviário. Onde eu quero chegar com tudo isso? Bruno Batata, gerente do Operário Ferroviário. Qual é a tua expectativa para a sequência da história do Operário Ferroviário, se estamos falando da história do nosso fantasma da vila? A mais positiva possível. Hoje, Júlio, a gente estabeleceu alguns processos no clube desde o departamento de base, que eu tive a oportunidade de estar ano passado. E quando eu recebi o convite do Álvaro, esse ano, para assumir a gerência de futebol do profissional, eu falei para ele, cara, não podemos deixar esse trabalho que a gente começou na base parar, né? Então, quando eu vejo hoje o Arthur jogando, estando inserido, coisa que era difícil do Operário ter um jogador da base aqui, né? Eu não lembro da história recente de um atleta estar jogando, vindo da base, oriundo da base. Mas não é só colocar por colocar, tem que ter trabalho lá, tem que investir lá na base para colher os frutos ali na frente. Até acho que foi rápido, né? Era um trabalho para a gente iniciar e a médio e longo prazo a gente poder colher fruto. O Arthur, nós mencionamos aqui na CBN, desculpa atravessar o samba, que o Operário apresentou para o futebol paranaense, para o futebol brasileiro e, por que não, para o futebol internacional. Eu, particularmente, sou um fã do futebol do Arthur menino, Neves, que saiu da base contigo. Já tem sondagem, já tem clubes monitorando. E isso para o clube, para a saúde financeira do clube é essencial. O Operário ele precisa vender, ele precisa negociar jogador, né? E outros atletas também vão passar por esse processo, cara. Então tem meninos ali no sub-20 ali com potencial. O Breno já foi para um jogo, um menino de 18 anos com uma personalidade. Então hoje o Operário ele realmente, a palavra profissionalização é uma verdade, né? Então a gente estabelece processo, né? Então quem não está no dia a dia do clube é difícil, né? Por exemplo, a gente vai contratar um jogador, mas por que contratou? Tem todo um departamento de análise que a gente passa os atletas para eles passam o relatório para nós, com as características, se confere com a metodologia de jogo do Guanais, com o modelo de jogo. Então é tudo profissional, né? A gente não vai errar, vai acertar, faz parte. Isso faz parte. O atleta, a gente pode ter as melhores características do atleta, o atleta vir e não render, isso aí acontece. Mas a gente estabeleceu alguns processos no clube que não tinha, né? E esse é o caminho, eu não vejo outro caminho a não ser a profissionalização total do departamento. Então hoje no Operário a gente trabalha integrado, a gente faz reunião dos analistas da base do profissional, a gente faz reuniões também da parte técnica da base do profissional, então lá o pessoal da base faz relatórios daqueles atletas que a gente vê projeção para o Operário, projeção para o mercado. Então hoje o Operário tem um trabalho, né, profissional. E eu me orgulho de fazer parte disso, né? Então é por aí, Júlio. Eu acredito que sem profissionalização não tem clube, cara. O que pode esperar do futuro do Operário, hein, Chicão? Os melhores resultados possíveis, né? Eu não acompanho assim o dia a dia dos trabalhos lá, mas vendo o Bruno falar agora como funciona, eles estão no caminho certo. E o caminho do futebol é esse aí. Para ter resultado financeiro para o clube, todo esse trabalho de base aí é super importante. E já revelando jogadores, né? A gente sabe que às vezes no futebol você trabalha e não revela jogador. E agora já com o Arthur aí, né? Um menino que está se destacando. Tem o Breno também, né? Que foi relacionado agora recentemente. Então, tiveram condição de chegar com essa idade no profissional pelo trabalho de base. Pelo trabalho psicológico, pela condição de trabalho, pela alimentação, pela condição de material para trabalhar, tudo isso aí. Coisa que antigamente era muito mais difícil, né? Mas estão no caminho certo e a gente aqui, enquanto torcedor, fica realmente numa expectativa muito grande e que esses frutos possam vir, né, o mais depressa possível, porque a parte financeira para o clube também é muito importante. A minha última fala com eles é a seguinte: todos os dois falaram da relação que tem o torcedor com o Operário Ferroviário. Bruno Batata já jogou contra o Operário Ferroviário. Chicão, ainda hoje é amado pelo Operário. Bruno da mesma forma e sem fazer média. Jogadores que se mostraram muito importantes. Você mencionou, por exemplo, o Peixoto, né?
Jogadores do Operário da base são apaixonados por ele. São. O meu filho, que foi jogadorzinho, goleiro do Operário, era apaixonado pelo Simão. Tanto que eu fico muito honrado com isso. Em 2018, terminou aquele jogo, entrevistei o Simão, ele pegou a luva, entrega pro Samuel, dá de presente para ele. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Porque faz pelo filho, Bruno, faz por você 1000 Mas vezes. sabe o que é, Júlio? Pra jogar no Operário tem que ter esse perfil, cara. Eu creio muito nisso, assim, sabe? O Operário é um clube fundado por ferroviários, né? Gente humilde, gente trabalhadora. E o cara que vem jogar no Operário, ele tem que ter esse perfil. O Chicão era assim, eu fui assim. Eu não fui craque, Júlio. Nunca fui craque. Eu sabia das minhas limitações, das minhas qualidades. Fazer gol, sim. Sabia, mas não era um cara diminua. diferenciado. Mas era um cara que, batalhava demais, era profissional. Eu não me conformava simplesmente de chegar no clube, treinar, pegar minha bolsinha e ir embora. Eu me relacionava com o clube, eu queria saber da história do clube, onde eu poderia me encaixar, onde que o clube se encaixaria na minha história. Então, para jogar no Operário, tem que ter esse perfil, cara, de ser humano. Assim, é isso que a gente traz muito para os atletas também, né? O Operário, a comunidade de Ponta Grossa, você vai ali na Panificadora, você encontra o jogador. Em outra cidade é difícil acontecer isso. Sim. Então é muito próximo, não tem aquele distanciamento de jogador aqui e a torcida aqui. A gente está sempre se relacionando. Então, Bruno, a começar por você, convoca esse torcedor do Operário para domingo, porque é fundamental a presença de um grande público para apoiar o nosso fantasma na partida contra o São José. É verdade, Júlio. É falar que o torcedor é importante, é falar, todo mundo sabe disso, né? Os números mostram isso. As nossas principais conquistas passou muito pelo Germano Krieger, né? Então a gente precisa de mais, cara. Esse jogo é fundamental, né? Então a gente pede para que todos possam apoiar o Operário. Vai ter lá 11 atletas, mais 5 que vão entrar lá, vão dar a vida por esse clube. Vamos correr os 90 minutos, a perna tem que estar rápida, o coração pulsando, porque é um jogo essencial para o nosso acesso. Todos nós queremos esse acesso. Sim. A torcida anseia por esse acesso, a imprensa anseia, os atletas nem se fala, a comissão trabalha 12 horas por dia pensando nesse acesso. Então eu convoco o torcedor operariano que vá lá, faça aquela festa que eles são acostumados a fazer, e pode ser o primeiro passo para a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Chicão, da mesma forma, ídolo do Operário Ferroviário, importantíssima a presença do torcedor no domingo, hein? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez agradecendo o convite. E se você me permite, né? Eu colaborei um pouco com a história do clube, o Batata muito mais que eu, mas tem alguns jogadores que a gente tem que lembrar, né? Que são uns aqui da cidade e outros de fora. Né? Da base a gente teve o Joel, o Alemão, o Vina, o Bozo, o Duda. E os mais antigos até vão se lembrar de Ladel, de Gracindo, aqui na CBN. Ladel, Gracindo, Vilmar, Werner, Dutra, Pompeia. Jogadores que também fizeram parte de uma maneira ou de outra, também colaboraram com a história do clube. Um abraço para todos aí, se eles estiverem ouvindo a gente, né? E eu, mais uma vez, agradeço. Foi um prazer estar aqui conversando de futebol com vocês e principalmente falando do Operário, que é a nossa grande paixão. Para a gente poder finalizar aquela pergunta de praxe, o que representa o Operário Ferroviário para vocês? Bruno Batata. Representa paixão, representa família, representa futuro. Quando eu vejo, por exemplo, aquela curva cheia de crianças, assim, sabe, cara, eu imagino a responsabilidade que esses atletas têm, né? Porque a gente está criando uma geração de torcedores do Operário, né? Não são torcedores do Corinthians, do São Paulo, são torcedores do Operário, né? Então, representa muito isso, sabe? O Germano é um estádio acanhado, mas que proporciona esses momentos, assim, de você ver criança, ver mulheres, né? Como, pra mim, cara, foi histórico aquele dia, assim, que só tinha mulheres no estádio. Show. E cheio, e as mulheres apoiando, e a gente ganhou aquele jogo por causa das mulheres, cara. Porque o jogo tava difícil, 0-0, truncado, e no momento mais difícil elas apoiaram, começaram a gritar e cantar as músicas lá, e a gente fez o gol. Então, o Operário me remete a muita paixão. Assim. Chicão. Minha vida, emoção. Eu tive o prazer de... Deve ser algum torcedor do Operário te ligando. Tive o prazer de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C. Mas quando fala em futebol, ficou marcado na minha vida, né, o Operário Ferroviário Esporte Clube. Simples assim.
Eu realmente me emociono porque torço pelo clube da nossa cidade, né? Ainda que por vezes tive discordância sim, com situações principalmente do ano passado, e infelizmente nós estávamos corretos, mas a história de hoje, deste ano, e você sabe disso, Ricardo, você acompanha o meu trabalho, acompanha o teu todos os dias. A todo tempo nós acreditamos no Operário Ferroviário, desde o Paranaense. Porque a primeira entrevista que o professor Guanais fez como operário nessa temporada, e digo de novo, ele não fez a procuração para eu defendê-lo, e nunca vai fazer, porque ele não precisa, ele disse algumas coisas que eram inegociáveis. E até hoje, praticamente véspera quase de um jogo tão importante, todas essas falas dele foram veracidades. É um Operário Ferroviário diferente nessa temporada. Pode não se classificar, Júlio? Pode, nós estamos falando de futebol. Mas a chance é muito grande, sem dúvida alguma. Então, Bruno, a começar por você, nosso agradecimento aqui da CBN. Desejamos todo sucesso agora nesta nova fase profissional tua. Nosso muito obrigado por você ter participado do Operário como atleta, feito um gol magnífico. Ah, Simão foi extraordinário, mas você fez o gol também. E nós voltamos tão felizes lá de Cuiabá. Um calor incrível naquela partida. Aconteceu tudo naquele jogo. De repente acabou a luz do estádio. Por quê? Porque o Cuiabá queria jogar de dia contra o Operário Ferroviário, mas vida que segue nós vencemos. E voltamos muito felizes. E que nesta temporada o Operário consiga os objetivos que são muito claros, muito estabelecidos e que são inegociáveis, segundo diz Rafael Guanais. Grande abraço, Bruno, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Chicão. Sou agraciado assim, de fazer parte de um bate-papo como esse, assim, relembrando histórias, aprendendo muito com essa geração do Chicão aí, que bem lembrou, e essa generosidade aí é fantástica, né? De lembrar de atletas que fizeram história no clube também, e aí a gente tem essa responsabilidade de continuar essa história, né? Com muita humildade, com muita paixão. Então, esforço não vai faltar, cara. Trabalho não vai faltar, dedicação não vai faltar. A gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, mas eu acredito muito nesse acesso, cara. Tenho muita convicção que o clube merece estar numa Série B novamente, merece crescer cada vez mais. Então, vou fazer de tudo aí junto com a comissão, com os atletas, para a gente conquistar isso aí pro torcedor. Chicão, fera do Operário Ferroviário, piamente acredito que estará domingo em Germano Krieger. Com certeza. Muito obrigado, uma honra enorme, né? Sou um fã do teu futebol. Quantas e quantas vezes, sim, bati palmas com o meu pai, que nós frequentávamos a arquibancada do Operário vendo você jogar, e tive a honra de jogar futebol em Taça Paraná com você, e temos uma grande amizade. Muito obrigado e sempre sejam muito bem-vindos. Você, o Bruno Batata e os operarianos aqui na CBN. Grande Chicão. Eu que agradeço e dizer que a gente está sempre à disposição, né? Pedir desculpa, porque às vezes a gente dá uma engasgada aqui no falar, a gente fica um tempo sem falar no microfone, perde um pouquinho o costume. Mas quero agradecer ao Ricardo, a você, ao Batata, e deixar aqui já o meu voto de incentivo, né, para esse jogo de domingo, porque às vezes o cara pensa assim, o cara jogou lá, às vezes pensa que a gente torce contra, né? Então não é nada disso. Eu sou um apaixonado pelo Operário, questão de trabalhar lá, não já trabalhei, hoje eu estou fora, mas sou um eterno torcedor e só tenho que agradecer todo o carinho que até hoje eu recebo. Às vezes a gente está passando na rua, aquelas viúvas mais antigas lembro do tempo que eu joguei, né? Os mais novos, lógico que não vão lembrar, mas fica aqui a minha torcida para que a gente possa já conseguir essa vitória aí no domingo, e daqui aí, sei lá, um mês e pouquinho a gente está comemorando o acesso, que assim seja, à volta à Série B. Muito obrigado. Aliás, uma dessas viúvas se despede de você agora, Ricardo Silveira. Grande abraço, uma honra esse podcast nosso aqui da CBN com estas feras da história do Operário Ferroviário. Muito obrigado, amigo. Valeu, Júlio. Obrigado pela participação, obrigado aos convidados, e nós finalizamos esse episódio da série Podcast Linha do Tempo, CBN Ponta Grossa, 200 anos. Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Uma homenagem da CBN Ponta Grossa.